Bom dia, hoje estamos a 8 de janeiro de 2025 e vamos reiniciar, ou seja, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 87. Mas antes, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias, para que possamos ter o discernimento de compreender o estudo que vamos iniciar. O estudo deste livro tão importante para a obra do Espiritismo. Este estudo que é a base principal do estudo do Espiritismo. O Espiritismo que é o renovador de Jesus vivo. É o consolador das palavras que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Obrigado e que assim seja. Vamos então dar início ao estudo. Estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 2 da Lei da Adoração, e o tema que temos estado, que vamos continuar hoje a estudar, é prece. Pergunta 660 de Allan Kardec. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se recusa, quando pedido com sinceridade. E Allan Kardec volta a reforçar a pergunta: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? E os espíritos da verdade respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira porque o aplicam. Então, nesta pergunta 660, nós estamos a falar de como orar, não é? Tendo em conta a pergunta de Allan Kardec e a resposta dos Espíritos da Verdade, estamos a falar de como orar. Vejamos. A oração torna melhor o homem. É que desde que esse homem compreenda, como diz o Espírito da Verdade, a eficácia da oração, fazendo-a no seu verdadeiro sentido, o sentido real. As orações decoradas, onde somente a boca fala sem que o coração participe, são vazias e não passam de sons que o verbo articula. A sua oração deve ser sentida, sempre que puder. Entra no seu próprio aposento, como ensinou Jesus, e ora ao Pai que se encontra em todo lado, com sinceridade e amor, com sentimento de boa vontade, de modo que, ao sairmos do transe da oração, passemos a esforçar-nos para deixar de lado certos defeitos que atormentam a consciência e entremos, assim, com mais rigor na disciplina de hábitos incómodos.
e vícios perniciosos. Orar bem é trabalhar constantemente no autoaperfeiçoamento espiritual. Os bons espíritos não deixam de atender a quem ora com proveito. Este abre sempre um caminho de luz na procura dos benfeitores. E os que não sabem orar devem sofrer dificuldades para aprenderem que nada vem sem o esforço de cada um. Se assim não fosse, o esforço próprio, ou seja, empenho grandioso do homem, isso perde o valor. O mundo espiritual faz questão de que a alma faça parte dela, que somente ela não pode fazer. A essência não é orar em demasia, de uma forma como uma máquina, na inconsciência. É orar com sentimento de ternura, é colocar o coração para falar antes da boca. Quem não se interessa em corrigir os seus deslizes jamais aprende a orar. A oração atrai sempre luz para quem a faz. Mas essa luz surge pelos canais da reforma, onde dominam o amor e domina também a caridade. Quem ora por outra pessoa, com interesse em alguma coisa que não seja de cumprir o dever com Deus, é que está desculpando, não é? Dos seus mal, das suas coisas mal feitas, querendo ganhar o céu por preces curadas ou dinheiro fácil com palavras que somente ele ouve. Nós devemos orar com amor. Aquele que nada exige, aquele que nada exige, que não se compra, que não se vende, que não se faz mau juízo, que não se pesquisa os defeitos alheios, que não espera recompensa. Se o amor é prece e das melhores, vejamos o que o Senhor Jesus disse, como devemos amá-lo. Isto em João, capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que importante estas palavras de Jesus. É que se orar é amar. Devemos orar nos moldes que Jesus nos ensinou, guardando os seus mandamentos. Se nós desejarmos guardar os mandamentos de Jesus, devemos trabalhar em silêncio, no nosso mundo interno, no nosso íntimo do nosso coração. Desta forma não irá sobrar tempo para observarmos os defeitos dos outros. É neste sentido que a prece torna o homem melhor e tem a força de purificar a alma e de despertar para a luz imortal. O remédio da oração é excelente em todos os casos, para todas as doenças morais, ou como se diz, enfermidades morais. No entanto, é necessário que se saiba empregar esse medicamento divino para a cura de todos os males. A prece sincera desperta e ativa energias divinas na consciência, e Deus passa a operar por todo o intermédio, fazendo prodígios. Se aprenderes a curar a ti mesmo, então irás reunir condições para libertar os teus companheiros dos males que os atormentam. O exemplo é vida. E quando o exemplo é vida que faz crescer. E vamos passar à pergunta 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? É que pergunta tão importante Allan Kardec. Vejamos a resposta do Espírito Superior. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão pelas suas faltas só o obtém mudando de proceder.
As boas ações são a melhor preço. Por isso que os atos por isso que os atos valem mais que as palavras. Então aqui, nesta pergunta 661, estamos a falar de perdoar falhas. Vamos lá ver, aqui, e todos sabemos isto que vou dizer, é que há muitas religiões que asseguram e têm esperança que Deus perdoa as faltas cometidas. Como que, utilizando um simples arrependimento. Como estão enganadas, não é? Não há perdão de faltas para ninguém. Se assim fosse, seria para todas as criaturas, para todos os filhos do mesmo Deus. E como Ele é amor, não poderia perdoar a uns e deixar outros sob o peso das consequências que são geradas das faltas. Porque aqui somente o ofendido é que deve perdoar o ofensor. E isso não faz com que o ofensor se liberte das faltas cometidas. A lei cobra dele o ato de desamor para com o seu irmão em caminho. Se o ofendido não perdoar, o inverso faz com que ele entre na faixa do ofensor e com ele se afinize nas suas inferioridades. A oração, mesmo a mais requintada nos sentimentos de amor, não esconde as faltas. O perdão de que nós mesmos podemos nos oferecer ante os nossos erros é corrigenda dos nossos deslizes. E não mais uma razão às paixões inferiores. Vejamos o que responde sobre este assunto o Livro dos Espíritos. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. Disseram nesta resposta a esta pergunta o Espírito da Verdade. É que ninguém mesmo sobe sem mudanças. E essas mudanças haverão de ser permanentes. Elas se fazem pela lei do progresso em todos os setores da vida física, mas sobretudo da vida espiritual também. Se queremos orar com mais segurança, fazemos então boas ações. A melhor oração, abrindo os horizontes da mente para compreender a Deus e as suas leis espirituais. A prece é uma escala muito grande, de modo a que todos possam orar de acordo com a elevação alcançada. O mundo espiritual atende a cada um conforme as suas necessidades. Aqui estou a falar para aqueles que já abriram os olhos à luz da verdade. Espíritas, se já acharam que já granjearam conhecimentos capazes de vos libertar da escravidão da ignorância, colocai à ação o que aprendestes. Não percais tempo. Porque o tempo passa e se não trabalharmos no aprimoramento de nós mesmos, a ignorância ficará. E permanecendo ela em vossos caminhos, ela será sinónimo de sofrimento. É que não podemos ficar de braços cruzados, esperando o perdão e tornando a cometer as faltas. O arrependimento é válido, tomando-se uma posição e seguir outras diretrizes que a verdade determinar. Nem Deus, nem Cristo perdoam a ninguém. Eles dão aos de boa vontade a oportunidade de se regenerarem, de entrarem nas mudanças para que a luz possa nascer no seu coração. As faltas que se cometem são processos para o despertamento espiritual. Porque quando o amor não dá resultado, é preciso que venha a dor. Como eu costumo dizer, nós não aprendemos com o amor, aprendemos com a dor. Ninguém engana a Deus. Ele tudo sabe
principalmente no que se refere aos seus filhos, que preferem o caminho mais fácil. Pois vejamos que a doutrina do Espírito abre os braços, como sendo a misericórdia de Jesus para a humanidade. E fala de novo para todas as criaturas que padecem: vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. O Espiritismo chegou à Terra acertando caminhos e indicando roteiros para todos os povos. Todas as criaturas reconhecem o património que têm dentro de si, indicando pela doutrina dos espíritos, não vão mais se interessar, do modo que buscam tanto pelos valores externos, passaram a estudar com maior fulgor a vida por dentro, onde se encontra o próprio Deus, na sua maior expressão de luz, dirigindo e alimentando consciências. Nós não podemos esperar como dados o perdão de Deus. O perdão de Deus pertence a nós mesmos. Vejam o que fazeis com as mãos e copiai as mãos de Jesus que nunca pararam. Operai com ele em todos os rumos, que Deus acenderá em nós próprios a própria luz. E continuamos sobre o tema a prece. E vamos à pergunta 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? E a resposta é a seguinte: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai assim mediante a prece os bons espíritos e estes associam ao bem dele que deseja fazer. Allan Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta 662. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além do limite da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por que oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de quem necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Pois aqui quase não obedecia, uma forma de expressão minha, não valia a pena quase fazer comentário, porque este comentário de Allan Kardec diz tudo, mas vou na mesma falar, como é óbvio. É que aqui, nesta pergunta 662, falamos de orar por outrem. Pois, como já falámos anteriormente, orar é um ato de amor. Mas se queremos orar, beneficiar realmente o irmão que padece, temos de procurar orar com amor, com a prece ardente, de modo que o pensamento sirva de canal para que as bênçãos de Deus possam aliviar o inferno ou atribulado. No entanto, o sofredor deve estar consciente das suas provas e alimentar a fé, de modo que essa fé corresponda ao que Deus disse aos inúmeros enfermos que Ele mesmo curou. A tua fé te curou, disse Jesus. Ou seja, não só podemos, mas devemos orar pelos que sofrem. Se possível todos os dias, não somente porque podemos curar ou aliviar os que padecem, mas, e principalmente, porque é um exercício de amor que praticamos em nosso próprio benefício. E mesmo, e é importante dizer isto, e mesmo que o enfermo não tenha fé e não saiba que alguém está a pedir por ele, será bafejado pela luz da oração sincera e sentirá um conforto que ele próprio não saberá de onde veio,
E o que é isto, meus amigos? É Deus operando com o seu amor para ajudar os seus filhos em todas as dimensões da vida em que estagiam. Nós temos grandes empenho em todos os infernos que conheçam Jesus. Enfim, que a humanidade o conheça, porque o Mestre é o governador da Terra. Nada se faz nela sem que ele não saiba e decida. João, no capítulo 1, versículo 3, escreveu: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Orar pelos que sofrem é nosso dever. A luz da oração, chegando aos corações sofredores, pode fazer muito, podendo lembrar o inferno que ele deve acordar para as coisas espirituais. Pois quem deixar orar pelos que sofrem, que aprenda a orar com sinceridade, sem interesse que o leve à perturbação. Todos os reinos se encontram na posição de orar. Falta aos homens aprenderem a agradecer a Deus pelo que Ele fez e nos dá constantemente, por amor. E vamos passar à pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar o seu curso? Olha que pergunta também importante de Allan Kardec. O Espírito da Verdade responde: as vossas provas estão na mão de Deus, e algumas há que têm que se portar até ao fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-lhes estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te em ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto que, do vosso ponto de vista mesquinho, a da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Para além disso, de quantos males não se constitui o homem do seu próprio autor? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supuntas. Julgai de ordinário que Deus não vos ouviu, porquanto não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere uma ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Por isso aqui, esta pergunta leva-nos a pensar no poder da prece, o poder da oração. As orações não podem mudar os destinos humanos,
Contudo, elas têm forças descomunais que os próprios homens desconhecem, por aquilo que vimos desta resposta do Espírito da Verdade. A oração, pelo modo que ensinou Jesus, pelo exemplo, é um transformador espiritual da vida. Quem sabe orar, sabe viver bem. A prece traz para junto de nós os espíritos elevados, desde quando sejam elevados os nossos sentimentos. Convém ao espírito, quer seja encarnado ou não, estudar a força da oração e exercitar-se na prece diariamente, até dominar as forças que pode atrair com ela. Mas sempre em trabalho digno. Não se brinca com as forças divinas em expansão no universo, que emanam do próprio Deus, na luz do seu amor. Quando se sabe orar, mesmo que seja em favor de alguém que sofre, o mais beneficiado é quem ora, recebendo a assistência dos seus bons espíritos e na transfusão de trocas superiores. A energia que se acumula pela oração cura, alegra e nos encaminha para uma vida melhor. Como se diz, ajuda de ti mesmo e o céu te ajudará. É verdade que ilumina os de boa vontade. Precisamos conhecer a nós próprios, e isso somente o tempo nos pode ensinar com proveito. A nós foi dada a razão, e esse raciocínio deve ser usado na procura da nossa felicidade, que não anda muito longe ao alcance da nossa mão, e por certo, dentro de nós mesmos. Quem procura o céu exterior sempre sofre o trabalho da busca sem proveito. Quem desejar o céu, que começa a mudar por dentro de si mesmo, conforme nos ensina o Evangelho de Jesus, que ao seu redor, como que por encanto, tudo passará a se transformar e o céu que tanto procura no exterior surgirá em sua consciência, e não somente ele, mas Deus e Cristo, a ensinar as primeiras letras do alfabeto divino. É que não é demais sempre repetir que devemos conhecer Jesus, estudar Jesus, respirar Jesus e amar Jesus, pois ele é o alimento de todas as criaturas radicadas na Terra. Muitos dizem que ele os deixou e foi embora. Como se enganam esses que assim pensam. Escutemos o que ele mesmo falou, anotando no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 8. Ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegro-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, não disse o Mestre que faltaria para junto de nós? Porque não confiar na sua palavra. Ele nunca nos enganou na sua verdade. Ele já voltou e a humanidade não conheceu a sua volta, o seu regresso. Jesus voltou por intermédio da doutrina dos Espíritos. Aí encontra derramando para todo o seu rebanho a palavra e o amor e a sabedoria, as palavras que ajudam, consolam, as palavras que instruem, para que sua volta pessoal, todas as criaturas, a sua presença por intermédio dos seus agentes mais categorizados, dando pão a quem tem fome, vestindo os nus, levantando os caídos, amparando os tropeados, visitando os enfermos e dando esperança
aos encarcerados. Quanto a muitos que se apegam às velhas filosofias que o tempo e o progresso deixam para trás e o que desejam afirmativas mais presas ao passado, afirmamos que o Cristo já era antes que todos eles fossem. Essa é a doutrina mais pura de todos os tempos. Os sábios e os profetas que o antecederam para instruir os homens foram todos, sem exceção, enviados por ele, para depois ele mesmo vir para a sua pureza, com a sua pureza, como veio nos confortar e também nos dar maior esperança na nossa vida e para nós vivermos. Em João capítulo 8, versículo 58, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pensemos de que precisamos mais para reconhecermos que o Cristo em Jesus é o guia da humanidade desde o princípio da formação da Terra. A humanidade que se encontra em duras provas. Não vamos mudar o seu destino, mas podemos aliviar as provas se soubermos orar. Perdão. E vamos passar à pergunta 664. Lembro que continuamos sobre o tema à prece. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Perguntava Kardec. E nesse caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Olha, esta pergunta é bastante pertinente, porque vejamos a resposta do Espírito Verasa. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta o alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele que ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que lhes pode abreviar a pena, se por sua parte ele fecunda a prece com boa vontade, o desejo de melhorar-se, despertando pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vós tornareis, se não fizerdes o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Pois esta pergunta 664 leva-nos aqui a orar pelos mortos, mas como a morte não existe, olhar pelos desencarnados. É para aquilo que Jesus ensinou, para aquilo que o Espírito da Verdade disse nesta pergunta, devemos sempre orar por desencarnados, principalmente os sofredores que ignoram a bondade de Deus. Mesmo que seja uma alma devoradora, mesmo que seja uma alma devedora, a bondade, desde que seja uma alma devedora em todas as circunstâncias, violenta em todas as atividades, vemos a ela um gesto cristão, oferecendo as nossas orações, o nosso carinho
para que possam modificar as suas intenções e despertar em seu coração o interesse de ser útil aos que sofrem igualmente. Não é perda de tempo, como alguns pensam. E certas filosofias também ensinam isso. É dever do homem de bem orar pelos que sofrem ou causam sofrimento aos outros. São os doentes que precisam ser tratados. A prece não vai mudar os signos de Deus, nem diminuir as provas dos que incorreram em faltas. Mas, porém, é força poderosa que parte do coração misericordioso que se instrui com Jesus. O Mestre é a misericórdia viva que veio de Deus para a humanidade. A oração tem o poder de levar ao desesperado paciência, ao violento a calma, ao odiante o amor, ao sofredor o alívio. É neste processo de socorro que se vê o tesouro da prece, quando feita por amor às criaturas. E ainda mais, a súplica direcionada ao outro tem a propriedade de condicionar no espírito visado os sentimentos que a acompanham, de modo que o aliviado medite sobre essas bênçãos e tenham um ensejo de modificar o seu ponto de vida, o seu modo de vida, passando a trabalhar dentro de si e aprimorando-se pelos pensamentos, palavras e obras, pelo simples toque de uma oração a serviço da caridade. Oremos sempre, esquecendo o fanatismo, que sempre carrega consigo o apego das coisas materiais, acreditando mais nas formas do que na energia que circula em nome daquele que é, contudo, para nós, outros. Ele é tudo, mesmo. Aqui nesta pergunta, a base é se devemos orar pelos mortos. E a conclusão é que, claro que sim. Eles são os mesmos que antes carregavam um fardo físico. E a energia circulante e divina da oração, quando é doada por amor, tem o poder de de procurar a criatura pisada em qualquer lugar do universo em frações de segundo, envolvendo o espírito doente e abatido no caminho, no carinho e no amor que se desprendeu dos sentimentos de quem ofereceu a oração nas linhas da caridade. Mas para saber orar de modo que Jesus ensinou, é necessário que amemos a Deus sobre todas as coisas. E também, claro, em todas as coisas. Neste um ritmo, digamos assim, acaba por ser um ritmo de súplica. O que ora já está deslumbrando o reino da felicidade e gozando do reino de Deus como espírito livre de todos os agravos com que a humanidade possa tentar atingir o seu coração. Para procurarmos no Evangelho mais segurança, quanto à conduta da alma iluminada, verifiquemos o que o Mestre disse, anotado por Marcos, no capítulo 12, versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Agora sim está correto. Com isto, o primeiro passo para o caminho da serenidade é não responder à ofensa. Quando o agravo vem com o magnetismo inferior do ofensor e cria ambiente para discussões estéreis, de modo a que pode surgir a discórdia e mesmo a inimizade a durarem por tempo determinado.
A violência é fonte de sofrimento e de mal-estar, e em seu lugar deve nascer o perdão, porque ele acerena todas as fúrias. Se o ofensor continuar, os espíritos superiores isolarão suas investidas no homem de bem, e ele ficará a sós com as suas maldades e suas paixões inferiores. É útil, sim, orar pelos espíritos sofredores, em qualquer estágio de que se encontram, pois a prece do coração em Cristo é a luz que estabiliza a harmonia onde for direcionada. E vamos então para a pergunta 665. Que se deve pensar na opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Ora bem, Kardec faz estas perguntas que são extremamente importantes para tirar dúvidas. E o Espírito da Verdade respondeu sobre esta pergunta. Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrada em minúcias quanto à maneira de atingir este fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe-se de aplicá-la a todas as ações do Espírito. Não menos certo é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira a afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que intercessão. Vou repetir. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de toda a parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei do amor e da união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, o objetivo e finalidade do Espírito. Então, esta pergunta 665 leva-nos a força para os dois planos. Então, vejamos. A filosofia religiosa que prega a não obrigação de orar pelos mortos, porquanto eles se encontram ligados aos corpos na sepultura, esperando o dia do juízo, alegam que a prece por eles nada acrescentará para a sua salvação e na sua melhora. Pois o que fizeram na terra está feito. Se esqueceu de se aceitar Jesus. Do modo que eles pregam, uns irão para a direita, outros diretamente para a esquerda, ou seja, para o inferno eterno. Como poderia Deus, que é amor, que fez os seus filhos todos iguais, e sendo onisciente, não saber que eles, ou alguns deles, iriam para o sofrimento eterno? A resposta à pergunta do estudo foi dada por um pastor protestante em O Livro dos Espíritos, que foi oportuna, mas esqueceu de dizer que Jesus orava, sim, pelos mortos. Quantas vezes o Senhor subiu ao monte para orar? Isso acontecia sempre.
e ele chamava à sua companhia alguns dos seus discípulos. Ele, o mestre dos mestres, que conhecia tudo, toda a ciência e filosofia espiritual, não se iria esquecer dos mais necessitados, daqueles que vivem fora do corpo, em desespero. Quem poderia dizer que o Cristo, quando orava, não incluía os mortos? Os justos, principalmente os judeus, tinham muitos profetas e inúmeros sacerdotes que lhes ensinavam a orar e lhes ditavam as regras estabelecidas por Moisés, enquanto os mortos sofredores em religiões uberalinas precisavam disso tanto quanto os chamados vivos. Quem pensa que no Evangelho não aparece Jesus orando pelos mortos está completamente enganado. Porque Jesus orou, e muito, pelos desencarnados, e falanges desses espíritos despertaram e acompanharam Jesus até ao último momento na sua gloriosa despedida da terra, regressando para as religiões resplandecentes de onde veio. A oração é tão divina que é usada em todos os planos da vida maior, como força de Deus a favor da harmonia. A oração é o canal através do qual poderemos nos comunicar com Deus, e Ele recebe a vida e doar amor. E dele recebe a vida e doar amor. Que importante. Religião alguma pode negar a existência dos espíritos, nem a certeza de quando o corpo perece e vai para a sepultura, a alma continua a viver. Jesus subiu ao monte Tabor para orar. E nesse exercício divino aparecem para ele Moisés e Elias, com os quais confabulou demoradamente, chegando ao ponto de os discípulos o perceberem de tal forma visíveis que queriam fazer tendas para eles. Os livros sagrados se encontram repletos de relatos de intervenções dos espíritos na Terra conversando com os homens. Se não foram essas intervenções, como surgiriam as religiões? São valiosas a expressar os encarnados em favor dos desencarnados. Os anjos da guarda oram sempre para o seu melhor entendimento dos seus tutelados. Disse Jesus, anotado por Marcos, do capítulo 12, versículo 17: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é Deus. E muitos se admiraram dele. Como dai a César, poderemos interpretar os cuidados que devemos ter na separação dos valores ante a sociedade, da família e Deus. E o que é isto? São as obrigações morais. A oração é uma delas. Orar por os que sofrem e por aqueles que nos caluniam. Orar por os mortos é nosso dever, porque a oração bem sentida e com amor alivia e dá esperança aos sofredores. A oração é a força de Deus que nasce no coração do Espírito em todos os planos da vida. E vamos para a última pergunta deste episódio, 87. Pode-se orar aos espíritos? Pergunta Kardec. E a resposta é a seguinte: pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores das suas vontades. O poder deles, porém, está em relação à sua superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se dirigem só são eficazes se bem aceites por Deus. Aqui nesta pergunta estamos a orar aos espíritos. Então,
Se nós oramos para aqueles que estão desencarnados, em desespero, que eles estão desencarnados, que também nos ajudam, que são os espíritos com já algum entendimento e também os espíritos superiores. Então também é dever nosso orarmos por esses espíritos superiores, agradecendo os benefícios deles e pedindo ajuda, desde quando o pedido seja submetido ao Todo-Poderoso e que tenha justa finalidade em benefício coletivo, não ultrapassa as necessidades reais de cada um. E aqui falo também dos nossos guias. Os nossos guias poderão não ser, e não são, na maior parte das vezes, espíritos superiores. São espíritos que têm uma grande afinidade connosco. São espíritos que têm amor por nós. Mas, continuando o raciocínio que estava a ter, os espíritos mesmo se encontram na faixa dos seres angélicos. Foram companheiros que já tiveram reencarnados, ou na Terra, ou noutros mundos, procurando o que hoje nós procuramos, o aperfeiçoamento. A distância que existe entre os encarnados, que existe dos encarnados a eles, é na hora do tempo. Eles são mais velhos no que se refere à idade do espírito. Portanto, já estão livres da ignorância e vivem no amor e pelo amor. Eles são agentes de Deus encarregues de socorrer os que sofrem, encarnados ou desencarnados. As suas funções são exercidas nos dois planos da vida. E nós vimos isso quando estudámos o nosso lar, e agora com o estudo que estamos a fazer também, que estou a fazer também do livro dos mensageiros, nós vimos isso. Nós temos de procurar de uma forma constante e de uma forma incansável a nossa reforma interna, verificando todos os sentimentos, fazendo uma seleção e passando a mudar a ordem dos pensamentos, de modo a que eles se organizem com a consciência de Deus. Neste trabalho de ascensão, digamos assim, Deus atenderá aos nossos pedidos. Ele investe para os nossos trabalhos de autoeducação, concedendo-nos a paz, saúde e alegria. Os espíritos superiores têm dons de despertamento em todos os sentidos. E quando oramos com fé e sinceridade, emitimos ondas luminosas, com poderes fantásticos e extraordinários que chegam a eles com a mensagem que solicitamos. E essas almas redimidas sentem prazer em nos atender, pois essa é uma das suas funções, de fortalecer o ânimo dos que desejam trabalhar em favor da harmonia universal. Jesus sempre falava aos seus agentes de luz, como Marcos anotou no capítulo 13, versículo 5. Então Jesus, respondendo, passou a dizer: vede que ninguém vos engane. É preciso que os espíritos superiores estejam bem inseridos nas suas sensibilidades espirituais para conhecer os seres humanos acostumados a enganarem, para que eles não se enganem nas solicitações extravagantes. Os espíritos encarregados de andar com os homens na terra os conhecem bem. No entanto, por vezes o amor maternal ou de companheiros de muitas eras pode-se ter a coisas em vez de ajudar o companheiro, não é? Podem até piorar e fazendo sofrer mais. Mas o anjo da guarda encarregue de guiar cada ser encarnado, em muitos casos retificou-se concedido, para que o tutelado não caia em novas tentações. Os problemas, as dores, enfim, todos os infortúnios são freios para nós encarnados. O que pensamos ser mal são ouvidos para não cairmos num mal verdadeiro. Aos espíritos recomendamos sobre aquilo que vão pedir, não percam tempo em pedidos inúteis.
quando forem agradecidos pela fortuna, que sejam justiceiros, quando saber bater às suas portas juntamente com a espiritualidade, que não se interessem pelos bens materiais e quando pobres que busquem a riqueza quando necessário, mas sempre com honestidade. É sempre bom que oremos pelos outros aos espíritos puros, pedindo a eles que deem à humanidade, acima de tudo, a compreensão espiritual. E hoje vamos ficar por aqui. Dentro de um par de dias voltarei para o estudo deste livro dos Espíritos e iremos continuar na terceira parte das leis morais, capítulo 2 da lei da adoração, e vamos falar o tema politeísmo. Mas isso fica para dentro de um par de dias. Mas antes, despedir-me. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos espíritos, a paz, o amor, o discernimento que tivemos neste estudo e que eu tenha conseguido transmitir para todos vós e também para mim próprio toda a essência destas perguntas e respostas deste livro dos Espíritos. Como este é o primeiro estudo que fazemos deste ano 2025, que é pedir ao Pai que este ano nos traga a paz, o amor, a saúde, o discernimento, a caridade, o perdão, a ajuda para todos nós, encarnados e desencarnados, que este mundo em que vivemos possa ter paz, possa ter amor, prosperidade, no sentido de elevação moral de todos aqueles que aqui habitam e também nos planos espirituais. Que Deus, através do seu Filho Jesus, o Cristo deste planeta, desta Terra, possa aliviar todos aqueles que sofrem, todos aqueles que são oprimidos, todos aqueles que vivem num clima de opressão, todos aqueles que sofrem pelas guerras, pela ganância, pelo poder, e que a Terra rapidamente retire deste planeta todos aqueles que estão a criar instabilidade no mesmo, para que este planeta cresça, para que este planeta entre no mundo de regeneração, para que todos possamos amar-nos uns aos outros, para que todos possamos ter o amor de Cristo, o amor de Deus, radicado e também em esplendor no nosso coração, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. E que assim seja. Obrigado por terem assistido a este estudo, a este episódio 87 do estudo do Livro dos Espíritos, com comentários também do Espírito Miramês. Obrigado e até breve.